primeiro vídeo do TikTok, então as coisas tiveram que mudar um pouquinho. Para quem não me conhece, me chamo Alexander, sou crítico de cinema e televisão formado e muito fã de quadrinhos, como dá para ver aqui, de cinema também. E eu gostaria hoje de comentar um pouco sobre Furiosa, uma saga Mad Max. O peso desse filme era muito grande, que era manter um nível de excelência visual e narrativamente falando da franquia Mad Max. Mad Max vem aí com 4 fortes filmes no quesito ação e desenvolvimento de personagem. Todos os 4 filmes iniciais entregaram uma direção excepcional do querido George Miller. Então veio Furiosa, sendo o primeiro spin-off dessa franquia e protagonizado pela novata Anya Taylor-Joy. Bom, eu vi que muita gente ficou preocupado com a qualidade desse filme depois do lançamento dos primeiros trailers e imagens. Isso porque Mad Max sempre foi conhecido por cenas de ação espetaculares, visualmente falando, isso por uma decisão de bastidores de produção do diretor George Miller de escantear os efeitos digitais para os efeitos práticos, algo que se mostrou diferente pelos trailers de Furiosa. Mas eu sinceramente não sei o que aconteceu aqui neste caso, porque os trailers são uma coisa e o filme é outra, completamente diferente. Não vou dizer que de 5 filmes ao todo dessa franquia, esse aqui não é o mais fraco nesse sentido visual. Não digo no sentido da fotografia, apesar de pecar bastante também em relação ao Mad Max Estrada da Fúria de 2015, mas eu acredito que muitas cenas perderam o impacto que deveriam ter e que a direção achou que tinha por esta questão visual. O diretor, sim, priorizou novamente, como eu acho que ele sempre vai fazer com seus produtos, os efeitos práticos. Mas o complemento digital aqui ficou muito inferior ao último filme. Vi muita gente passando pano para isso, eu também vou passar, mas não é uma coisa que a gente deve ignorar por completo, já que esse filme foi lançado, o quê? 9 anos praticamente? 9, 10, quase 10 anos praticamente do último filme. A tecnologia e o cinema já evoluíram muito, então esse retrocesso visual não é uma coisa que a gente deva tolerar. A gente só tolera porque Mad Max é George Miller e ele compensa de uma forma que outros profissionais não o fazem. Esse filme ele serve muito como um perfeito complemento e uma junção perfeita, linda, magnífica de Mad Max. Eu acho que eu nunca vi um spin-off se conectar tão bem antes com uma franquia, com um filme. E isso vem por um motivo muito inteligente do Miller, da forma de contar essa história. Enquanto Mad Max tem uma história base muito simples, mas coesa e, claro, focando principalmente nas cenas de ação, Furiosa vai para um lado completamente oposto. Claro que, visualmente, com as cenas de ação sendo compostas pelo diretor e por todas as locações, a junção de efeitos práticos com digitais, tudo isso ainda é muito bem feito, claro, ainda é um destaque a se comentar do filme, mas claramente fazendo uma oposição ao filme antecessor dessa saga, esse aqui foca mais no desenvolvimento de personagem, em temas profundos com, de fato, profundidade, seja na escrita e seja no que a gente está vendo em tela. Resumindo tudo isso que eu falei, ele tem de fato uma história não só forte, como nem um pouco básica, e entrando para talvez, quem sabe, pode ser considerado um estudo de personagem muito interessante. E eu não digo isso só da Furiosa, mas como todos os outros personagens secundários que aparecem nesse filme e têm falas. Talvez o meu destaque nesse sentido seja a mãe da Furiosa. Ela aparece por mais tempo do que eu imaginei numa introdução que é mais longa do que eu imaginei que seria e foi fantástica. Furiosa, uma saga Mad Max, tem uma construção de roteiro um pouco diferente do que a gente está acostumado. Com isso, algumas coisas, algumas posições devem ter mudado com certeza durante a produção desse filme. Uma coisa que deve ter sido muito importante, não que não seja no geral, mas que com certeza deve ter tido uma olhada um pouco mais especial aqui, foi a escalação de todo o elenco. Como ele é um filme que prioriza o que a gente está assistindo em tela e prioriza a comunicação visual
e não verbal, o elenco tem que ser realmente muito talentoso e comunicar tudo o que quer com o seu rosto, com a sua face. Algo que eu acho que foi brilhantemente trabalhado por Anya Taylor-Joy e conduzido por George Miller. Eu fico impressionado que como um senhor de 90 anos consegue ser tão radical numa direção, principalmente de um filme de ação, e como ele consegue tirar tantas ideias visuais brilhantes de sua mentezinha que vive trabalhando. George Miller sabe a importância e o peso da construção desse universo que ele está construindo e sabe o peso das cenas que ele está mostrando. Com isso, ele faz uma decupagem nesse filme extremamente forte, poderosa e ousada. Tem uma cena em específico que não sai da minha mente de tão brilhante e maravilhosa que ela é, que eu não vou descrever exatamente aqui essa cena para não dar muitos spoilers. Mas é uma cena de plano longo, a câmera gira e gira de novo, e ela para de girar, foca na personagem, a gente consegue escutar o barulho atrás, a gente escuta o personagem sofrendo. É uma cena forte, uma cena poderosa, que impacta qualquer um que esteja assistindo. Talvez você não tenha se comunicado tanto com o personagem em questão desta cena, mas você claramente deve ter se comunicado com a protagonista. Sabendo disso, Miller, alguma hora, percebe isso também e deixa com que o sofrimento da protagonista, o fortalecimento mental dela, conduza o restante da cena, até que a gente chega no seu ápice de como ela consegue escapar do vilão. Por conta dessas sacadas de decupagem do Miller, muitas cenas ganham mais impacto do que com qualquer outro diretor medíocre teria. E com isso, toda a recompensa que a gente vai tendo se torna ainda maior. Uma prova disso é que esse filme tem 2 horas e 20 recheados de ação. E, claro, isso se deve muito ao preenchimento lindamente feito no roteiro, sempre tirando uma ideia nova da cartola e colocando em prática, tanto quanto Miller sabe muito bem que filmes acima de 2 horas tendem a cansar seu telespectador. E com isso, é sempre novidades sendo jogadas para lá e para cá, e claro, com a direção que o Miller entrega, ele consegue mostrar diversas ocasiões com que, mesmo nos momentos, não digo piores, né? Mas nos momentos mais calmos, que a gente ainda esteja lá em cima, elétrico, não cansando, sempre lá, esperando o que vai acontecer a seguir. Devo destacar também a questão visual, como eu já comentei aqui, a fotografia é muito interessante, peca um pouco no complemento digital, mas eu não vou ficar teclando nessa tecla toda hora. O elenco aqui eu tenho a que agradecer a todo mundo pelos seus incríveis talentos, e é muito difícil dizer tantas coisas só com um olhar, e o elenco aqui consegue fazer isso muito bem. Miller sabe escolher muito bem seu elenco, pegou os melhores atores possíveis. A trilha sonora desse filme também é muito boa, ela é imponente, ela é forte, ela rouba muitas das vezes as cenas e ela tem uma crescente muito legal que faz uma rima visual e sonora com a escala das, de novo, cenas, locações e figurinos. Nesse universo é o que a gente vê que nos conduz, é o que a gente vê que importa mais. É dependendo do que a gente vê que a gente se torna alguém realmente poderoso, temível e um grande sobrevivente. É a forma como a gente se mostra que a gente ganha mais um dia de vida. Esse filme ele faz a mesma coisa, ele pega todas essas questões de produção, figurino, maquiagem, montagem, ele faz uma crescente muito interessante. Isso é uma coisa que foi mostrada, talvez numa menor escala, se a gente parar nesse sentido de rimar com o último Mad Max, e ele implementa aqui de uma forma muito inteligente. Como eu já disse, esse filme aqui compensa aquilo que Mad Max Estrada da Fúria tem de menos, e Mad Max Estrada da Fúria complementa esse aqui com o que esse aqui tem de menos. Um fechamento perfeito.